Olá pessoal, olá meus amigos, mais um vídeo nosso, mais um trabalho aqui na web e como sempre digo, obrigado a vocês que dão uma olhada no nosso trabalho, a vocês que dão um like e a vocês que compartilham os nossos vídeos. Sempre lembrando da importância do bom conhecimento, da importância da boa informação, porque tudo isso é construtivo. Então, o que é construtivo lá na frente, a gente vai receber em dobro. E nós já vamos para quase 80 vídeos e creio eu, né, que vocês estejam com... vocês que assistem desde o primeiro vídeo, que vocês estejam com uma consciência muito maior a respeito do que vocês veem nas notícias da internet, dos telejornais. A gente vai aprendendo juntos, né? Então, meus sinceros agradecimentos a vocês que dão uma olhada nesse trabalho. Hoje eu vou fazer algo que faz muito tempo que eu não faço aqui nos vídeos e que quando eu faço, eu noto que as visualizações, a audiência é bem maior. E vocês gostam, né? As visualizações aumentam muito e é quando eu falo sobre cinema. Eu não sou nenhum especialista em cinema, eu apenas sou um apaixonado por cinema, sobretudo o cinema, eu digo cinema antigo, o cinema clássico, os grandes épicos, os filmes antigos. Embora que, sem nenhuma crítica, atualmente a safra não é lá muito, né, muito meritória, mas assim, eu amo cinema. Eu sou um amante daquelas séries dos anos 60, 70, 80. Então, é ali que a gente vai buscar muita coisa, ali a gente vai buscar muita informação bem legal, lazer com informação, tem muita coisa boa ali. Então, hoje nós vamos falar sobre dois temas. Vamos falar sobre a resenha de filme e vou falar também sobre algo bem curioso. Os dois temas são bem curiosos. E os dois temas, por incrível que pareça, também são bem assustadores. E eu vou falar sobre um filme, um clássico, digamos assim, o filme que deu origem a esse tipo de filme, né, de cinema, que é o cinema de terror. E depois nós vamos falar sobre engenharia e arquitetura. E o que é que tem a ver engenharia e arquitetura que me assustou tanto? Eu vou dizer a vocês agora no nosso vídeo. Então vamos começar logo, meus amigos, com a resenha de filmes. E eu já tinha visto, né, a foto desse filme, digamos assim, desse personagem, há muito tempo. E vez por outra vinha à minha mente, né, aquela figura assustadora, fantasmagórica. Eu sou, agora não, né, mas a gente vai tendo conhecimento psicológico. Então a gente vai evitando ver certas coisas, mas eu gostava muito de filmes de terror e, sobretudo, Sexta-feira 13 e O Boneco Assassino. Eu gostava de assistir, não nego. É Brinquedo Assassino, aquele do cabelo vermelho. Então assistia, passava na época passava no Cinema em Casa, no SBT, passava muito na tela quente. Eu assisti isso nos anos 80. Mas depois a gente vai aprendendo que aquilo faz mal e a gente evita. Mas, vez por outra, eu via pequenos, né, curtas, né, desse personagem de terror e eu disse, espera aí, vai ser uma nova pauta e vai ser uma pauta sobre cinema e eu quero falar sobre esse personagem. Então, eu estou falando agora a vocês sobre Nosferatu. E vocês devem estar perguntando, quem é Nosferatu? Nosferatu, meus amigos, é um personagem de um filme de terror, que é um clássico não só do cinema alemão, mas do cinema mundial. Ele abriu as portas para o cinema de terror, né, no mundo. E este filme ele foi realizado em 1922, ou seja, alguns anos após a Primeira Guerra Mundial. E ele é uma produção toda alemã. Esse filme, na verdade, ele foi uma cópia, né? Há alguns relatos que houve problema com as famílias do autor do livro Drácula,
de 1897, o livro de Bram Stoker, e os produtores, os diretores, pegaram o livro e adaptaram para o cinema, dando o nome ao vampiro não de Drácula, mas de Nosferatu. Nosferatu, meus amigos, é tão interessante. Eu fiz essa brincadeira com vocês para descontrair, mas ele é uma obra-prima técnica do cinema de terror e do cinema mudo. Ele tem 88 minutos de duração e ele é todo feito em preto e branco, ou branco e preto, né, como algumas partes do Brasil chamam, branco e preto. E esse filme, ele é uma obra-prima, para quem gosta e para quem entende de cinema, é uma obra-prima. Por quê? Porque além dele ser um marco no cinema de terror, Nosferatu, ele mostra também o expressionismo alemão. Aí vocês vão ficar perguntando, o que é o impressionismo alemão? Expressionismo alemão. É um tipo de característica que envolve o cinema, envolve o teatro, envolveu a arquitetura da Alemanha do século passado, e era tudo muito em cima de temas macabúzios, né? De terror, de tristeza, temas soturnos, talvez até, na minha humilde opinião, por influência de um período de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e um período de tristeza, né, na Alemanha. Então, as características são um cenário distorcido, jogo de luz e sombra, que existe muito dentro do filme Nosferatu. Eu sei até que é um pouco antiprofissional dizer isso, mas eu não assisti ao filme todo. Eu assisti algumas partes, eu quero assistir com calma. Ele está no YouTube, vocês assistem, são 88 minutos, como eu já falei. E o filme, ele mescla mesmo, ele é todo sombras e luz. Porque faz parte dessa característica, muita paranoia, muito pessimismo, que fazem parte desse imaginário alemão daquela época. E Nosferatu é um representante, né? É um representante mor do período, esse período difícil pelo qual a Alemanha viveu, que nem contava que logo depois, né, em 1939, surgiria a Segunda Guerra Mundial. Então o filme, ele teve como diretor Friedrich Wilhelm Burrow, e ele foi feito todo apenas com uma câmera, para vocês terem uma ideia. Vamos ver um pouquinho os aspectos técnicos. Ele foi todo filmado apenas com uma câmera. Ele teve locações na Polônia e na Eslováquia, e ele foi, o cinegrafista foi o Fritz Arno Wagner. Ele só tinha, obviamente, uma câmera e fez todas as tomadas, tanto de estúdio quanto as tomadas externas. No caso, eram 3 atores principais, né? O ator principal, que fazia o papel do Conde Orlok, vivido por Max Scherek. Havia também o personagem que era o corretor, que era interpretado por John Gotthold, e a sua noiva, vivida pela atriz Greta Schroeder. Eu só vou resumir um pouquinho a história para não fazer spoiler. Bom que vocês assistam. Na verdade, esse corretor, ele é mandado pelo chefe dele para ele dar uma olhada num castelo. E esse castelo é tido como uma casa mal assombrada em Bremen, na Alemanha, e o chefe dele manda ele lá, dá uma olhada, e que ele fale com um conde chamado Orlok. E aí é que mora o problema, porque o conde Orlok, na verdade, é Nosferatu. E o problema aí é que acontece, digamos assim, um triângulo amoroso, entre aspas, entre o corretor, o Nosferatu e a noiva dele. E é aí onde vai se desenrolando o filme, e é bem legal que a gente assiste, inclusive eu, que só vi uma parte. Mas para mim o filme dá vontade de rir por causa da questão técnica. O ator que faz, ele dá terror, mas ele ao mesmo tempo é muito caricato. Eu pesquisei o ator, né, Max Scherek, e ele muito alto para os padrões daquela época, mais de 1,90 m, e
ele realmente é uma figura assim, era uma figura bem fantasmagórica. Não foi um ator de grandes papéis, de papéis bem conhecidos. Então, meus amigos, faço aqui o convite, porque eu também vou assistir, eu quero assistir com o tempo, o convite para que vocês vejam Nosferatu, um filme que reúne terror e suspense. Agora o ator, pelo menos as imagens que eu vi, ele interpreta muito bem, ele tem um jogo de olhar. Como eu sempre friso aqui para vocês, eu acho muito, lembra muito a Múmia, né? A primeira Múmia. A Múmia e o Retorno da Múmia, que foram interpretados brilhantemente pelo ator Arnold Vosloo, né? O ator sul-africano. E eu acho que eles incorporam bem o papel de terror. No caso, Nosferatu. Assistam. Vocês baixam na internet, no YouTube, com muita facilidade. E agora vamos para o nosso segundo tema. E o nosso segundo tema, ele é interessante, também um pouco assustador, né? E vocês vão ver por quê. Porque nós vamos falar sobre engenharia e arquitetura e nós vamos falar sobre a maior estátua do planeta no momento. A maior obra de arquitetura e engenharia do planeta em termos de estátua. Não é nem de longe o Cristo Redentor, nem a Torre Eiffel, nem a Estátua da Liberdade em Nova York, não. Essa estátua, ela se localiza na Índia. Se chama Estátua da Unidade. E ela começou a ser construída em 2013 e a sua conclusão aconteceu em 2018. Ela fica, eu vou ter que ler para vocês, ela fica na ilhota do rio Narmada, próxima à cidade de Kevadia, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. Na verdade, essa estátua, ela é uma estátua que representa um humano e foi uma homenagem a Sardar Patel. Quem foi Sardar Patel? Sardar Patel, meus amigos, foi um dos homens que, ao lado de Mahatma Gandhi, ele trabalhou muito com Mahatma Gandhi em prol da libertação do jugo inglês dentro da Índia. Então, ele lutou muito pela unificação cultural e política do povo indiano no século passado. Então, ele, obviamente, é exemplo de Gandhi, do Mahatma Gandhi, ele foi reverenciado. Então, a estátua, a imensa estátua, ela foi feita como uma homenagem à figura dele. Ele foi muito importante, ele teve muita representatividade no processo de libertação do povo indiano. E eu quero passar aqui para vocês alguns. Ele foi construído até pelo atual ministro, né, o ministro da Índia, Narendra Modi. A construção dessa estátua, essa estátua ela é tão gigantesca, ela tem tem cerca de 280, acho que quase 300 metros de altura, e ela começou a ser construída em 2013, terminou em 2018, foram gastos mais de 400 milhões de dólares, foram mais de 3 mil profissionais, pedreiros, essa turma toda que trabalhou. Só desses funcionários, 250 foram engenheiros, para vocês terem uma ideia. Além disso, ela é uma obra de arquitetura tão pujante que foram gastos, aliás, ela tem um peso de 6.500 toneladas, ela tem mais de 210 mil metros cúbicos de concreto e, além disso, ela suporta ventos na ordem de 180 km por hora e suporta um terremoto de 6,5 da escala Richter, que vai até 7. Para que vocês tenham ideia do gigantismo que é essa estátua, a estátua do Sardar Patel, que se encontra na Índia. Eu tive informações que eles estão querendo fazer uma outra estátua homenageando outro grande líder da história do povo indiano. Então eu vi a foto me chamou muito a atenção, eu vi aleatoriamente no Google, né, que a gente tem que acessar para fazer as pesquisas, para fazer as pautas. Eu disse, espera aí, eu vou fazer uma pauta lá no vídeo, lá no canal, para que os meus colegas, para
que as pessoas que assistem ao meu trabalho deem uma olhada e, como eu, vão ficar impressionados e vão pesquisar, e a gente vai ver muita riqueza mesmo na história da construção dessa estátua. Só para vocês terem uma ideia, só no ano passado, 2023, foram mais de 10 milhões de pessoas que visitaram essa estátua. A mim, recorda, eu tenho até um vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre as muralhas da China. Para mim, eu acho que é tão interessante quanto as muralhas da China. Então, engenharia e arquitetura para mim também é algo que me chama muita atenção e realmente é uma grande obra, não só pela homenagem, mas também pela pujança desta obra de arquitetura e engenharia. E o homem, né, nós seres humanos, quando nós queremos fazer, nós realmente fazemos. Então, meus amigos, está contado aí para vocês, primeira parte do nosso vídeo, resenha sobre Nosferatu. É de terror, para mim dá um pouquinho de vontade de rir por causa das caricaturas, né, do ator, do personagem, mas é bem interessante que vocês assistam e vocês pesquisem sobre a estátua, né, a maior estátua do mundo no momento, que se encontra na Índia, que se chama Estátua da Unidade, e vocês busquem na web mais informações, busquem nos livros, nas bibliotecas, ou também comprem, adquiram livros, porque livros são fantásticos e os livros fazem com que a gente veja o mundo sob um olhar totalmente diferente do comum. Está contado, meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo.